Vocês estão animados? Estão preparados? Irmãos, o assunto que eu quero tratar aqui hoje com vocês é um assunto sério. Talvez, ou eu tenho quase certeza, muitos vão ficar incomodados, porque eu estou incomodado. E o tema dessa palavra é vivendo o mínimo na obra de Deus. E às vezes alguém pode perguntar, mas qual que é o mínimo que nós podemos fazer ou viver assim antes de chegar no céu? Então a resposta é simples assim. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas fazem um mínimo de qualquer projeto apenas para sobreviver. São aqueles que no trabalho apenas cumprem os requisitos mínimos para concluir uma tarefa e não fazer mais nada. Então esse é o mínimo. Outros trabalhos outros que trabalham duro ficam frustrados porque fazem a maior parte do trabalho, enquanto alguns preguiçosos recebem o mesmo. O que é triste é que alguns que se autodenominam cristãos não são diferentes. Infelizmente, até dentro da igreja é assim. Essas pessoas dizem que são fiéis e estão tentando agradar a Deus e ir para o céu, mas as suas atitudes e ações demonstram apatia, preguiça, incompreensão sobre o que é uma vida cristã. Isso é sério, irmãos. A vida cristã consiste em servir e fazer o seu melhor. A maioria dessas pessoas nunca suará a camisa e nem o seu serviço a Deus. Eu fiquei pensando, isso aqui é igualzinho quando você tem um cartão de crédito. Quando você tem cartão de crédito? Quando chega o boleto do seu cartão, normalmente você faz como? Você paga o integral ou você paga o mínimo? Mas tem gente que paga o mínimo e acha que está tendo vantagem. Ele esquece de ver o juro exorbitante que tem no mínimo. E tem gente que vem pagando o mínimo na vida cristã há muitos anos. E os juros, a correção monetária está só aumentando. Aí, irmãos, não tem desejo, não tem força, não tem condições de quitar isso. Um dia eu vi um irmão aqui da igreja mesmo, ele falou: eu estou numa dívida que é impagável. Eu falei: meu irmão, para os nossos olhos naturais, mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Deus pode fazer um milagre, Deus pode intervir, mas vai depender da minha postura, da minha mudança, do meu comportamento, para que Deus aja de uma forma sobrenatural, trazendo esse milagre. Às vezes, meu irmão, estamos adquirindo, possuindo coisas e endividados. Eu já ouvi pessoas falando assim: eu prefiro ficar liso, duro, mas ficar com a minha vida em dia, para não ver ninguém batendo na minha porta me cobrando. Eu conheço pessoas assim. São raras, mas tem. Então, tem muita gente que não soa a camisa dentro da igreja. Muitos irmãos estão vivendo no mínimo. Vive do mínimo. Então, a Bíblia diz que nós devemos fazer as coisas na obra de Deus esforçando.
Nós precisamos esforçar. Alguém às vezes pode sugerir que o nosso Senhor Jesus teria dito: quando se trata de fazer a vontade do meu Pai, farei o mínimo possível. Você acha que Jesus fez isso? Você acha que Jesus teria a sã consciência de um dia falar assim: eu vim para fazer o mínimo da vontade do meu Pai? Você acha que alguém ouviu ele falar isso? Porque ele fala assim, que eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, não foi a minha. E a Bíblia diz que ele cumpriu cabalmente até o final. É interessante que nós sabemos disso, sabemos que precisamos melhorar e sair desse mínimo, mas nós optamos em fazer mínimo, não queremos mudar, né? Vocês lembram da parábola dos talentos que está lá em Mateus 25, 30? Lembra que acontece aquele cego que recebeu o mínimo possível? Está aqui, Max. Mateus 25, 30. Olha só, meus irmãos, como Deus age. Olha o que o Senhor, o servo, foi prestar contas. Ele falou para aquele que recebeu e escondeu. Ele não progrediu, ele não fez nada para que o seu talento se multiplicasse. Ele diz: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Misericórdia, Deus. Misericórdia. Talvez você pode pensar, mas aparentemente é um mal entendido nas Escrituras por parte dessa pessoa preguiçosa. Talvez é porque ela não entendeu direito. Talvez ela não conhece a Bíblia, ela não anda com a Bíblia, ela não lê a Bíblia, por isso que ela não sabe. Mas a Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus, é o nosso norte, é a direção, é a luz para os meus caminhos. É aquele que me mostra onde eu tenho que andar e como eu tenho que andar. Eu não posso andar de qualquer jeito. Se eu conheço a palavra, ela está me orientando. Então, às vezes é preocupante isso, porque a gente vê muitos membros da igreja que não se esforça para nada. E vive, desculpa de novo, uma vida medíocre, porque está vivendo só o mínimo. E é interessante que quem não faz nada, ele mostra para outras pessoas que consegue viver sem fazer nada, e essas pessoas ainda arrumam seguidores, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Olha o que Paulo está falando aqui, meus irmãos. O nosso trabalho, ele não é em vão. Tudo que eu faço para Deus, ele tem um resultado, né? Olha lá, Romanos 12, versículo 11, fala assim: não ficando para trás na diligência, mas fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Tem gente que fica na retaguarda, vai ficando para trás. Você vê o povo está andando, você vê que eles vão ficando retardatário? Vai ficando para trás, não esforça para seguir o restante. E normalmente os que ficam para trás, eles olham o pessoal está lá na frente, eles começam a murmurar, a reclamar: ninguém me ajuda, eu estou aqui andando, mas é difícil. Irmão, isso é posicionamento nosso. Isso nós temos que tomar essa atitude. O livro de Tito, capítulo 2, versículo 14, assim: que se entregou por nós para nos redimir de toda injustiça e purificar para si mesmo um povo de sua propriedade, zeloso de boas obras. Deus está mostrando para mim e para você, nesses 3 versículos, que
esse versículo não concorda da pessoa ser preguiçosa. Não concorda com a pessoa que só vive no mínimo. Tem pessoas que acham que só de vir na igreja eles já garantiram salvação. Não. Não. No livro de João, capítulo 4, versículo 34, Jesus disse que a sua obra era fazer a vontade do Pai. A obra que Jesus veio para fazer não foi a vontade dele, não foi para fazer a vontade do Pai. E mais tarde ele disse: porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Está lá em João 6, 38. Somos instruídos a imitar aqueles que imitam a Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: nenhum verdadeiro imitador do Filho de Deus abortará a obra de Deus com a ideia de fazer o mínimo possível. A ideia de fazer o mínimo possível não tem que estar na nossa mente, e muito menos no nosso procedimento da caminhada cristã. Nós precisamos romper isso. Precisamos romper, meus irmãos. E a gente fica aqui batendo numa tecla que parece que não é uma marcação de compasso para a gente andar. Nós precisamos romper isso. Eu preciso romper isso. Nós precisamos romper isso. Isso não nos garante, é igual o que eu falei do cartão. O mínimo vai te levar para o buraco. Você não vai ter sucesso pagando só o mínimo, ou fazendo só o mínimo. Quando Jesus estava falando sobre entrar em uma determinada parte, em Lucas 13, 24, ele fala assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Fazendo o mínimo, não vai conseguir. Não vai mesmo. Eu fazendo o mínimo, eu não vou conseguir entrar nessa porta. Vocês lembram que existem dois caminhos? Um apertado e um largo. O largo, as pessoas estão andando de qualquer jeito, sem compromisso, sem aliança, sem responsabilidade, ninguém me cobra, eu faço o que eu quero. E tem muita gente andando por aí. Mas aqueles que querem algo de Deus, vai entrar pela porta estreita, a porta da aprovação, a prova dos ajustes, a prova da prestação de contas. Isso a gente vai entrar, mas no mínimo nós não vamos conseguir. No mínimo eu não vou ter força para entrar nessa porta estreita. No mínimo eu não vou conseguir, mas aí eu venho pela porta larga, que é o mínimo que tem muita gente fazendo, inclusive dentro da igreja. Eu faço porque se eu for na igreja bem, se eu não for, amém, ninguém vai me sentir a minha falta, se eu orar bem, se eu não orar. Então, irmãos, nós estamos vivendo hoje essa situação, e nós precisamos reverter esse quadro, para que você tenha certeza de salvação na sua vida, certeza para onde você vai, de acordo da forma que você está andando, você está caminhando. Pessoas preguiçosas fazem o mínimo possível, não deveriam ter muita esperança de viver eternamente com Deus. Se não estiverem se esforçando para viver para Jesus agora, não viverão com Deus eternamente. Se eu não me esforçar agora, que eu estou aqui junto com meus irmãos, tendo aquele preparação para viver com Deus, como é que vai ficar? Se eu não oro aqui, eu vou orar lá. Se eu não leio a palavra aqui, eu vou ler lá. Se eu não me consagro aqui, eu vou consagrar lá. O que Jesus tinha para fazer, Ele fez aqui na terra, para nos mostrar. É difícil, mas é possível. Você consegue entender isso?
A gente precisa mudar, meus irmãos. A nossa mente precisa ser renovada. Senão a gente fica andando no automático. Quem tem carro automático sabe o que eu vou falar. Às vezes você está andando no seu carro automático, quando pega uma subida, às vezes ele dá essa diquinha dele, não quer cair para a quarta. Aí você tem que dar um pouquinho para ele cair para a quarta. Tem muita gente que às vezes está no automático e não consegue mudar de marcha. Não consegue sair daquele nível que o carro está caindo a rotação e para seguir em frente. Nós vamos nos esforçar agora. Esforçar pela minha vida, pelo meu trabalho, minha família. Tudo que Deus tem colocado nas minhas mãos, eu preciso me esforçar agora. Eu preciso me esforçar para orientar os meus filhos. Eu preciso me esforçar para orientar irmãos que estão desorientados. Nós, irmãos, cada um aqui é responsável um pelo outro. Ah, mas eu dá muito trabalho. E daí? Tem membros que tentam simplesmente passar por desapercebido. É aquele 007. Ou aqueles que entram mudo e sai calado. Já ouviu falar disso? Eu conheço gente que vem na igreja, entra mudo e sai calado. A gente não vê orando, não vê adorando, não vê louvando, entra mudo e sai calado. São aqueles que aparecem uma vez por semana, aqueles que só entendem a Bíblia pelo que o pregador lê nos seus sermões e não ajuda nas construções, não ajuda nos desafios. É aqueles que sentem que se tornaram a ceia, cumprirá somente com um dever. É claro que essas pessoas elas vão aprender que precisa mudar, senão elas não vão longe. Então, a Bíblia diz que Jesus teve que percorrer todo o caminho até a cruz. Irmãos, você já deve ter ouvido falar isso. Jesus veio nessa terra para ir para a cruz, para pagar um preço de dívida que eu e você tínhamos com Deus. E na trajetória de nascer, de ser criado por José e Maria, de chegar aos seus 30 anos, aprendendo uma profissão junto com o pai que era marceneiro, Jesus, ele na trajetória até chegar lá na cruz, ele curou, ele salvou, ele ressuscitou, ele trouxe vista aos cegos, ele fez milagres sobrenaturais, que o livro de João fala que não coube em livros o tanto de milagres que Jesus fez. Mas o propósito dele, ele lembra, eu vim para fazer a vontade do meu pai. A vontade do meu pai é que eu chegasse na cruz, que eu pagasse um preço de dívida que eu e você tínhamos com Deus. E a Bíblia diz que ele pegou a nossa promissória de dívida que ia ser cobrada mais cedo ou mais tarde, e a Bíblia diz que ele cravou na cruz pagando essa dívida. Você acha que ele fez o mínimo? Pensa um pouco. Você ainda faz o mínimo que considera necessário para chegar no céu? Você está demonstrando gratidão por Ele, pelo que você faz? A graça de Deus faz tanto por você, mas você faz tão pouco por Ele? É aqui, irmãos, que a gente nos tornamos um problema. Nós precisamos mudar. A ficha tem que cair. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz que todos nós temos o dever de encorajar e edificar um ao outro. Às vezes, irmão, você pode até achar ruim eu chegar aqui e falar algumas coisas para você, assim, na lata. Mas eu quero te encorajar a você melhorar de vida. Às vezes eu quero desafiar você a ter uma postura diferente do que você está vivendo.
que para mim é fácil, eu me sinto confortável às vezes fazer isso, porque eu me cobro, irmãos. Eu quero melhorar. Independente do tempo que eu sirvo a Deus, eu quero melhorar. E quando eu vejo uma situação de pessoas, no mínimo, rasante, rastejante, e que não tem desconfiômetro, desculpa essa expressão, mas a gente tem que alertar esse povo. A gente tem que alertar a igreja. Nós fazemos parte de um corpo. A noiva de Jesus, que está voltando para buscar essa noiva. E no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 24, ali diz que nós temos o dever de estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Irmão, muda de vida. Irmão, faz isso. Irmão, melhora nisso. É estimular, fazer a ficha cair. Muitas vezes pegar no ombro e balançar para ver se a ficha cai. Você consegue entender, meus irmãos? Nós precisamos melhorar. Deus merece. Deus merece que eu e você o adore de fato, de coração sincero, de mãos limpas e coração puro, servindo a Deus. Não é com fingimento, não é vestir uma máscara e sendo uma coisa aqui na igreja e outra coisa lá de fora. Nós precisamos parar de ser preguiçosos e sair desse nível. A igreja, ela precisa de trabalhadores para sobreviver, você sabia? Pessoas que se dispõem a fazer algo. Pessoas que se dispõem muitas vezes em vir orar aqui na segunda-feira pelos irmãos que não vêm. Que toda vez a gente bate nessa tecla, né? E parece que nós estamos tão sonolentos que a nossa ficha não cai. E muitos aqui, eu tenho certeza, eu tenho necessidade de oração. Você também tem, não tem? Eu tenho. Por que você não vem orar? No livro de Efésios, capítulo 1, versículo de 1 a 4, lá fala que os pais precisam ensinar os seus filhos. Tem papai que não ensina o filho. Sabe o que ele faz? Ele pega o celular e dá para o filho. O filho fica ali intertido num desenhozinho, até bonitinho, né? Mas o papai devia fazer a função dele, que é deixar uma internet da vida, ensinar o seu filho. Aí se torna um menino rebelde, chato, manhoso. Mas a culpa é do menino? É? Não. É do papai que deu o bendito celular para ele, não era nem hora para isso. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, precisamos de membros fortes que conheçam a Bíblia bem e suficiente para protegerem contra falsos ensinos. Nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos ler a Bíblia, precisamos conhecer o que você está lendo essa palavra, porque alguém às vezes pode falar alguma coisa para você, você fica calado porque você não entende. Você não tem a Bíblia, você nem traz para a igreja. Eu acho horrível para a igreja. A pessoa vem à igreja e não traz a ferramenta, a arma de guerra. E os meninos estão aprendendo de tudo, meus irmãos. Os nossos filhos hoje são inteligentíssimos. Ô, geração inteligente. Papai, você tem que orientá-los. Mamãe, você tem que corrigi-los orientando. Não é passando a mão e fazendo, né? Um dia Deus vai te cobrar isso. Não sei se você sabe disso. Deus vai cobrar de mim, da carne, dos meus filhos. E Ele vai cobrar de você também. Aí eu quero. Aí, meus irmãos, olha que situação. É como se você estivesse num canto, encurralado, e ali você não vai ter argumento. Fala, Deus, a culpa foi minha. O meu filho hoje não está na igreja, ele está mexendo com droga, de ser uma má influência, de ser isso e aquilo. A culpa não é da criança. Ela foi ensinada.
foi liberada para algumas coisas que não era nem a hora. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: precisamos de pregadores que digam as coisas como elas são, e não sejam aqueles que agradam os homens, que os preguiçosos amam. Tem gente que ele gosta de ouvir aquilo que agrada a ele, não o que ele precisa ouvir. E aí, ele vem aqui, às vezes ele escuta um dia que eu estou com liberdade de falar algumas coisas, ele não gosta e ele vai para outro lugar. Deus é um Deus de amor, meus irmãos, um Deus que preza pelas ovelhas, que Jesus pagou o preço por elas, e o preço que Jesus pagou foi muito caro, muito caro, muito caro. Deus investiu Jesus na nossa vida de uma maneira assim, sem restrição, e Deus está esperando de mim e de você o retorno desse investimento. Esse investimento foi um investimento de vergonha, de escárnio, de cruz, de morte, de derramamento de sangue pela minha vida e pela sua. Deus espera de mim e de você o retorno. Mas tem muita gente que só está no mínimo. Como é que eu vou retornar no mínimo? Eu preciso me posicionar. Nós precisamos nos posicionar nesse sentido. Precisamos de trabalhadores. Em Mateus 9, versículo 37 e 38, clama ao Senhor da seara para que Ele mande mais trabalhadores. Ei, os trabalhadores estão aqui, falta disposição para o trabalhador, falta sair desse nível raso e começar a fazer algo para a glória do Senhor. Não é minha, não é de Shalom, mas é para Deus. Vocês conseguem entender isso? Às vezes a gente fica batendo na tecla porque nós queremos ver a igreja fluindo com todos os dons que a igreja tem, que você tem, que Deus te deu. Mas quanto tempo? Eu vou fazer essa pergunta, responda para você. Quanto tempo faz que você não utiliza o dom que Deus te deu? O talento que Deus te deu, quanto faz que você não faz isso? Quanto tempo? E você fala para mim que você está caminhando bem? Oh, meus irmãos, não deixa o diabo te enganar, não. Não deixa, não. Um dia, já falei isso aqui, mas um dia nós estávamos no Bernardinho, na igreja lá, eu orando uma quinta-feira, de repente Deus me deu veio uma palavra na minha mente chamada ilusão. Tem muitas pessoas vivendo de ilusão, achando que está tudo bem, mas na verdade não está. Ilusão. E parece que eu não preciso melhorar. Precisa melhorar. Todo dia nós precisamos melhorar a nossa vida. Todo dia eu preciso vencer um leão, eu preciso matar a minha vontade, porque se eu ficar vivendo de ilusão, sabe onde você vai curtir essa ilusão? No inferno. E Deus não quer isso. Ele não quer que o investimento que Ele fez de Jesus na minha vida e na sua seja um investimento que não deu resultado. Por isso que às vezes, muitas vezes a gente exorta os irmãos para ver se você acorda. Será, meus irmãos, que precisa acontecer algo muito drástico, uma desgraça no nosso meio, para que você e eu acordemos? Isso é tão sério, eu estou sentindo um peso tão forte no meu coração por causa disso, que eu preciso também mudar. Eu preciso. Então eu quero mudar, mas eu quero te desafiar a mudar comigo. Aí junto conosco nessa transformação, nessa mudança, para melhor, porque para pior não tem como.
Para pior é só ficar do jeito que está, você vai ver para onde que está. Misericórdia. Misericórdia. No livro de Hebreus, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 12, diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho, do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servi aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O autor de Hebreus está falando, irmãos, fica firme. Fica firme. Deus não é injusto. Ele sabe o trabalho que você está fazendo. Mas você e eu, nós temos que melhorar. Precisamos sair, parar do mínimo e começar a crescer em Deus. Porque toda vez que você cresce em Deus, ou você leva pessoas a crescer em Deus, elas se tornam cada vez mais dependentes de Deus. Elas vão buscar mais a Deus. Elas vão desejar conhecê-lo mais. Elas vão desejar estar sempre na presença dele, sem questionar. Tem muitas pessoas que questionam horário, tempo, não posso, é isso, aquilo, está demorando, não aguento. Irmãos, para. Tem uma passagem do livro de João, acho que é João 6. Jesus chegou em um determinado momento, irmãos, misericórdia, até ele. As pessoas começaram a falar tanto na cabeça de Jesus. Jesus falou: ei, para de me criticar, para de ficar murmurando, age, para. Porque as pessoas só queriam ver milagres, as pessoas só queriam os milagres, as pessoas não queriam o dono do milagre. Ao ponto de Jesus, em determinado momento, lá no versículo 58, ele fala: ei, eu estou chamando vocês para fazer parte do meu corpo, a ter um compromisso, uma aliança comigo. Ali está falando de ceia, e de repente alguém fala assim: nossa Senhor, mas essa palavra do Senhor foi muito dura. Aí nessa hora, alguns foram embora. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade, aí vão embora. E Jesus chega perto dos discípulos e diz: vocês também não vão querer ir? Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Irmãos, para onde nós iremos? O mundo jaz no maligno. O mundo está arrastando em todas as coisas, está quebrando conceitos e valores que eu e você aprendemos desde criança. Está uma bagunça. O inferno está instalado para que todos vão para lá. E Deus não quer que isso aconteça. Deus não quer que você morra e vá para o inferno, mas Ele quer que você viva uma vida aqui, digna, para que você tenha uma vida gloriosa com Ele. E é individual. É individual. Deus está olhando para nós todos aqui, mas Ele está olhando o seu coração. É individual. A postura de mudança é individual. Nós podemos falar aqui com um grupo: vamos mudar, mas é individual. Tem gente que na hora do oba-oba entra nessa, mas na hora de pegar na mão do arado, ele não quer pegar. Você consegue entender isso? Então Deus está te chamando, eu e você, para mudarmos de vida. Aí eu te faço uma pergunta: será que tudo isso que eu te falei, eu estou descrevendo você? A sua vida é desse tipo que eu estou falando? Pensa um pouco. Irmãos, ocupe a sua vida em fazer a vontade de Deus. Novamente eu quero repetir Mateus 6,33.
que nós temos que não só conhecer, mas experimentar de fato o que esse versículo fala. Buscai, pois, o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos seriam acrescentadas. Então se ocupe em fazer algo para Deus, e se ocupe a sair desse mínimo, desse nível raso, rastejante, muitas vezes você tem vivido, para você começar a ter sucesso, ver milagres acontecendo na sua vida de uma forma natural. Pare de fazer o mínimo. Lembre-se, Deus sabe o que você é capaz de fazer e o que você realmente está fazendo. O que eu achei assim, mais forte, ele diz assim: você continuará fazendo o mínimo possível? Se assim for, você não chegará no céu. Não chegará. Então nessa noite, meus irmãos, eu quero te desafiar a você se posicionar perante Deus. Talvez você não gostou do que eu falei. Me perdoa a minha franqueza, mas não estou nem aí. Eu quero que Deus faça alguma coisa. Meu desejo é que Deus me transforme do jeito que Ele quer. Vai doer? Vai. Eu vou ter que abrir mão de muita coisa, mas Deus tem sempre melhor para nós. Sempre. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Isso aqui vai ficar aqui. Nós vamos morar com o Senhor na glória. E parece que a ficha não cai. Parece que eu vou viver aqui, eu vou virar raiz aqui. Não vamos, não. Nossa vida aqui é passageira. Então eu preciso aproveitar bem e ser digno de tudo que Jesus fez na cruz por mim, aqui. Eu não posso ser um fingido, um hipócrita. João Batista, quando falava com os republicanos, os fariseus eram hipócritas, porque na verdade eles eram. Eles falavam uma coisa, mas viviam outra. Ao ponto de chamar eles de raça de víbora. E ele falava assim: me mostra frutos de arrependimento. Irmãos, fruto de arrependimento é mudança, é resultado de uma escolha, de algo que aconteceu na nossa vida. E aí a nossa vida é transformada, de repente começa a acontecer coisas que nunca aconteceu. É fruto. E Deus quer que eu e você demos muito fruto. Você entende isso? Deus quer que eu e você demos frutos. Transformação, mudança de mente, de comportamento, de atitudes. Nós sejamos pessoas mais compromissadas com o reino, não indiferentes. Infelizmente nós tem muitos indiferentes. Tem muitos indiferentes. Não há uma empatia, muitas vezes. Quero te dizer que Deus te ama, meu irmão. Igreja, Deus ama cada um de nós. Mas Ele espera que eu e você mudemos de comportamento, que mudemos a nossa postura de servir a Deus. Porque se ficar do jeito que está, é arriscado muito não ir com Ele. Misericórdia. Eu gostaria de orar com você. Vamos ficar em pé, por gentileza. Meus irmãos, quero fazer essa oração com muito temor mesmo. Se você não quer que Deus te transforme, se você não quer ter essa atitude, não ora não. Tá? Se você não quer que Deus mude a sua vida, não ora não. Mas se você quer que Deus mude a sua vida, que faça algo
que traga de volta a sua esperança, os seus dons sendo ativados novamente. Aí eu quero que você ore comigo. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com muito temor no meu coração que nós fazemos essa oração, porque o Senhor me chama, o Senhor me exorta a mudar de vida, a ter uma postura que seja digna do Senhor, que o sacrifício que o Senhor fez na cruz, ele seja avaliado na nossa vida, porque muitos de nós não estamos tendo consciência disso. Parece que a nossa mente está cauterizada, parece que nós não sentimos que houve salvação pela nossa vida. Parece que nós vivemos no automático, vivemos uma vida assim, sem percepção. Misericórdia, Deus, tem misericórdia. Enquanto nós vivemos assim, o inferno, ele está fazendo de tudo, vai acabar com a nossa vida, vai acabar com a nossa paz, vai nos levar para o inferno. Pedimos perdão, Senhor, pela essa apatia que nós vivemos. Pedimos que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, a romper essa apatia da nossa vida. Nós queremos servir o Senhor, o autor da vida. Sim. Queremos adorar o Senhor de todo o coração, sem fingimento, sem ser obrigado a fazer isso pelos irmãos que estão dirigindo. Que haja espontaneidade na nossa vida, que haja temor na nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, olha para os meus irmãos, olha aqueles que têm um coração sensível e quer mudança, ajuda eles a mudarem, ajuda cada um a quer sair dessa zona de conforto, desse nível mínimo que querem viver, porque o Senhor fez coisas maravilhosas, que é que nós possamos usufruir de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. É um direito nosso, é a nossa herança. Eu quero abençoar a tua igreja nesta noite, quero declarar e desafiar você, meu irmão, saia dessa zona de conforto, saia desse nível raso que você tem vivido, porque Deus quer te levar aos altos montes, onde os milagres te perseguirão, os sinais te seguirão aonde você for, mas nesse nível eles não te seguirão. Deus quer que você almeje coisas mais altas. A palavra diz que os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Ora machavas, em nome de Jesus. Senhor, libera, Senhor, a vida dos meus irmãos, libera a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Irmãos, eu quero que você ore agora no seu lugar. Ore no seu lugar. O que você tem feito pelo investimento que Deus fez na nossa vida através de Jesus. Jesus está alegre com o jeito que você tem vivido. Deus está se alegrando com a maneira que você e eu temos vivido. Se não, é hora de nós nos arrependermos, é hora de pedir perdão, é momento de conserto, é momento de colocar a nossa casa, a nossa vida em ordem. Oh Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Senhor, se o Senhor não agir na nossa vida, nós vamos para o inferno. Misericórdia, nós não queremos isso. Não queremos. Ora, meus irmãos, ora pela sua vida aí. Abra sua boca, deixe Deus ouvir o som da sua voz. Em nome de Jesus. Meu Deus, perdão. Eu quero viver uma vida assim. Quero melhorar.
abençoa com o pai, com o filho, Senhor, com o irmão, com o pastor, com os discípulos, servos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Pai, o Senhor me fez uma coisa na minha vida, não foi meu. Misericórdia, Deus, misericórdia. Desperta cada um de nós, desperta a tua igreja. Senhor, desperta, desperta. Oh, Ramasta, Shalava. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Fala ao nosso coração agora. Fala ao nosso coração, mesmo que ele esteja duro, insensível, quebra essa dureza, quebra essa barreira que está impedindo, que está se opondo. Oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ouvidos
ser ou não, você vai crescer ou não, não vai depender de Deus. Vai depender de você prosseguir naquilo que você começou hoje. Você consegue entender? Vai depender dos seus próximos passos que você vai dar. Isso vai fazer diferença na sua vida. Você vai começar a ver coisas que você nunca viu antes, porque você está dando passos de fé. Amém? Aleluia. Quero fazer uma oração para você que está aqui hoje pela primeira vez. Feche os nossos olhos, repete comigo essa oração, todo mundo, por gentileza. Senhor Jesus, nessa noite, nesse dia, 7 de julho, viemos nesse lugar e ouvimos essa palavra. E eu sei que o Senhor fala conosco de uma maneira extraordinária. O Senhor usa pessoas para falar no nosso coração. Por isso, Deus, acreditamos, cremos que o Senhor se faz presente aqui. Por isso, em nome de Jesus, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, Deus, de livre e espontânea vontade, para que o Senhor me ajude a caminhar nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que é um dos nossos convidados e fez essa oração pela primeira vez e gostaria de livre e espontânea vontade tomar essa decisão de servir a Deus, eu gostaria de convidar você para vir aqui em cima, por gentileza. Jesus chegou em um determinado momento, ele estava com os discípulos e com várias pessoas, ele disse: aquele que quiser vir, não é obrigado. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Eu acho extraordinária essa posição dele, que ele fala: se você quiser. Não é uma imposição, não é uma obrigação, tem que ser algo espontâneo. Amém? Muito bem. Olha para o seu irmão.